Desafios, superações, conquistas. Para as pessoas com deficiências física, visual ou intelectual, o caminho no esporte para se tornar um atleta de alto rendimento requer também adaptação e anos de dedicação. Em toda a história dos Jogos Paralímpicos, o Brasil já conquistou 373 medalhas, 109 de ouro, 132 de prata e outras 132 de bronze. Na última edição, Tóquio 2020, o país fez uma das melhores performances, com 72 medalhas no total, 22 de ouro, 20 de prata e 30 de bronze. Os Jogos Paralímpicos são o único evento de impacto global. E na última edição dos Jogos Paralímpicos, 4,1 bilhões de pessoas assistiram os Jogos pela televisão. Então, ele é o único evento de impacto global que coloca as pessoas com deficiência no holofote. Seja na arte, na cultura, na política, na economia, é esse evento esportivo que faz. Então, ele é fundamental para que a gente possa avançar a agenda social dos direitos das pessoas com deficiência. Regulada pelo Comitê Paralímpico Internacional e disputada desde 1960, as Paralimpíadas ainda são marcadas pela paixão ao esporte, que impulsiona cada treino e supera obstáculos. Eu tenho lesão medular, sou paciente do Hospital Sara, conheci a paracanoagem dentro do Hospital Sara. E aí foi um desenvolvimento de um trabalho que eu queria treinar e que eu queria ir para Paris. Atleta de paracanoagem, Aline Furtado conheceu a modalidade em 2021. O desejo de participar das Paralimpíadas Paris 2024 era um desafio e tanto que tinha pela frente. Eu tive que trabalhar bastante a minha ansiedade, porque eu entrei já sabendo que eu não tinha tempo. Meu tempo era mais curto do que o dos outros. A atleta contou com a ajuda do treinador para trabalhar também a paciência e o controle emocional na busca pela classificação. Dentro da canoagem, ela teve 3 anos, mas ela vem de uma história. Então ela já vem do crossfit, da musculação, então ela já tinha uma base esportiva, ela não tinha a base da canoagem, mas ela tinha uma base esportiva que é muito importante para se chegar nesse topo. Presidente da Federação Brasiliense de Canoagem e treinador da Seleção Brasileira de Paracanoagem, Salomão também é uma espécie de anjo da guarda, sendo responsável por acelerar os processos sem prejudicar o desenvolvimento e o potencial da atleta. Quando eu consegui entender isso, acho que as coisas desenvolveram mais. E ele utilizou todo o conhecimento dele para que esse objetivo fosse alcançado. Melhorar a remada, melhorar o equilíbrio, desenvolver o condicionamento físico, isso tudo dentro da água com ele do meu lado ali. De todos os desafios, para ela, o maior deles é balancear a vida no esporte com a profissional como professora da Secretaria de Educação do DF. Ao todo, recebe 2 benefícios: o Bolsa Atleta do Governo Federal, da categoria internacional, no valor de R$ 1.850, e o programa Compete Brasília, que auxilia nas viagens para os campeonatos. O atleta profissional, aquele que é paralímpico, que já tem a sua trajetória iniciada, ele é somente atleta. Então, são poucos aqueles que trabalham e que têm que viver numa dupla jornada, né? Então, o desafio de aliar esses 2 mundos, ele é muito grande, porque você acaba falhando ou em um e em outro. A Lei de Incentivo ao Esporte tem como objetivo principal fomentar e desenvolver projetos esportivos no país por meio de incentivos fiscais. Empresas e pessoas físicas podem destinar parte do imposto de renda devido para financiar iniciativas esportivas. No caso dos esportes paralímpicos, o presidente do Comitê Paralímpico Internacional fala sobre o poder de transformação quanto à percepção que as sociedades têm em relação às pessoas com deficiência. Porque você dá oportunidade através do esporte a pessoas com deficiência e elas fazem coisas incríveis, seja no atletismo, no basquete, no judô, na natação. E isso muda, transforma a forma como as pessoas veem
o que as pessoas com deficiência podem fazer. E nós queremos transferir isso para outros setores, para o emprego, para a participação na sociedade, para o estudo, que as pessoas com deficiência sejam entendidas como um agente da sociedade, um cidadão ou uma cidadã. A atleta e jornalista Carla Maia já marcou presença nos Jogos Olímpicos de Verão em Atenas em 2004. Fui a jornalista Carla Maia. Meu sonho de ir como atleta não acabou ali, só tinha começado. E eu voltei outra pessoa, porque eu comecei a ver que eu era capaz de fazer tudo, desde que eu precisasse de alguma adaptação. Antes eu tinha muito medo. Atualmente, Carla ocupa o 5º lugar no ranking mundial da classe 1, classificada como a mais severa quanto à limitação do atleta no tênis de mesa. E é essa classificação que a aproximou do seu maior sonho, os Jogos Paralímpicos. 20 anos tentando a vaga, eu fiquei várias vezes como primeira reserva mundial, fui outras vezes como jornalista pela TV que eu trabalho, mas como atleta ainda não tinha acontecido e finalmente estou indo para a Paralimpíada de Paris como atleta. A mesa tenista também recebe uma das bolsas mais bem pagas do esporte paralímpico, chamada de pódio. O valor varia de 5 a 15 mil reais. A grande maioria dos atletas que estão indo para Paris, eles estão impactados pelo programa Bolsa Atleta, as parcerias que temos com o governo de São Paulo, com o município do Rio de Janeiro, através de bolsas de incentivo para esses atletas continuarem desempenhando suas funções. O que o mundo vai ver é um esporte de altíssimo nível, num local incrível, e nós vamos impactar mais países do que nunca. Já são mais de 160 países com acordos para assistir os jogos. Então esses vão ser jogos espetaculares e de maior impacto da história até hoje. Diferente de outras modalidades, o goalball foi desenvolvido para atletas com deficiência visual. As partidas acontecem entre 2 equipes, cada uma com 3 atletas, e o objetivo é marcar gol. Atletas profissionais da seleção brasileira se dedicam em tempo integral ao esporte e acreditam no potencial da modalidade aqui no país. Existe todo um ecossistema que nos possibilita hoje viver do esporte. Não é uma realidade de todos, infelizmente, é um espaço que nós estamos buscando ainda, mas alguns já conseguem ser atletas de goalball e viver somente disso. A realidade, assim, são poucos clubes que têm uma estrutura, né, com quadra, academia, e outras equipes, né, que têm dificuldade assim, de encontrar quadra, às vezes só consegue treino 1 vez ou 2 vezes na semana, né, como em Brasília mesmo, muitas equipes têm essa dificuldade de encontrar quadra, um local assim para estar em treinamento todo dia. Aos poucos, o esporte paralímpico do Brasil está conquistando esse olhar mais profissional, que é o que falta, né? Nós temos um lado social, que é muito interessante também, mas eu acho que falta, principalmente da iniciativa privada, olhar para o esporte paralímpico de uma forma mais profissional. Uma coisa é fato, nós estaremos na torcida por todos esses atletas que carregam no peito o orgulho e as cores da nossa bandeira. Todo mundo torcendo para mim, me acompanhem, hein, galera, e torçam para mim que eu vou fazer bonito lá, pelo menos, assim, eu não posso prometer, vou ganhar medalha, mas eu posso prometer que eu vou dar o meu melhor e o resultado, né, é consequência. Vamos junto, representar o Brasil, isso já é uma honra muito grande. E ainda, a repórter Samantha Peçanha mostra como o judiciário tem sido um verdadeiro aliado na jornada do paradesporto. Para ser um atleta paralímpico, não basta querer. As políticas públicas e até mesmo o judiciário são aliados essenciais nesse caminho até a elite do paradesporto. Ele encontrou equilíbrio e uma forma de superar as dificuldades da vida assim, em cima de uma prancha.
Mas isso só foi possível graças à Defensoria Pública do Estado do Ceará. Após um acidente de carro, Rafael Saraiva precisou amputar a perna direita e ficou com sequelas na esquerda. Para conseguir se locomover, era necessário adquirir uma prótese e uma órtese, que juntas somavam mais de R$35 mil. Foi aí que a Defensoria entrou. Essa prótese, através da doutora Sulamita, minha defensora, ela mudou minha vida. Foi quando eu descobri o Parasurf. E aí, através dessa história com o Parasurf, eu me tornei um paratleta de surf adaptado. Hoje eu sou o único do Brasil que usa uma perna mecânica, o único aqui do meu estado do Ceará, de Fortaleza. E foi através dessa prótese que eu consegui surfar no mar com ela. As pessoas que são vulneráveis, que não têm condições financeiras de arcar com os custos processuais, o advogado ela tem direito a requerer essas ações por intermédio do nosso núcleo de defesa da saúde. A decisão judicial contribuiu para que o Rafael encontrasse um propósito de vida. Hoje, representa o Brasil em competições pelo mundo no surf adaptado. Por conta do esporte, a prótese e a órtese se desgastaram e foi novamente pela Defensoria Pública que ele conseguiu peças novas. Existe uma lei federal que nos ampara a pessoa com deficiência física, motora e mental. E através dessas leis, a gente pode usufruir de coisas que temos direito. A Lei do Estatuto da Pessoa com Deficiência tem como objetivo a inclusão social e a cidadania. Dentre os direitos que assegura está a oferta de órteses, próteses, medicamentos, insumos, entre outros benefícios. Ainda existem diversas outras normas, portarias, regulamentos e programas que ajudam a promover e a desenvolver o paradesporto no Brasil. A canoagem, ela trouxe uma ERI que sempre existiu e que eu brinco que deu uma pausa em um determinado momento da vida para se preparar para essa ERI de agora, que quer conquistar o mundo, remando literalmente, né? E ela está bem perto disso. Afinal, são 4 medalhas de ouro em campeonatos nacionais, 5 de prata e 2 de bronze. Isso sem contar os títulos internacionais. 9ª melhor do mundo na categoria VL3, classe de atletas com amputação unilateral e bilateral de membro inferior, 1 medalha de prata e 1 de ouro. Esse resultado fez com que Erisângela Toniolo, atleta da paracanoagem, fosse elegível para receber o Bolsa Atleta Internacional. Ela vem para o atleta depois de uma trajetória dentro da modalidade que ele participa em competições. Então tem que ser um atleta que participe de competições a nível regional, nacional, internacional e se destaca. O valor que ela recebe, de quase R$2 mil, serve para cobrir custos como fisioterapia, nutricionista, psicólogo e suplementos. Não dá para se viver do esporte, mas ela te auxilia a você ir para o treino, por exemplo, quem precisa de ônibus, ou gastar em gasolina, ou comprar em suplementos, né? Cuidar da alimentação. Então ela te auxilia em algumas coisas básicas para você continuar treinando, para você se dedicar ao esporte. A secretária nacional de Esporte de Alto Desempenho do Ministério do Esporte, Isiane Marques, explica que, a partir do momento que as confederações esportivas indicam ao governo federal os eventos válidos para a concessão de bolsas, o Ministério do Esporte lança os editais para as inscrições. A partir desse edital, existe as próprias confederações que são responsáveis pelos programas que vão entrar no projeto. Elas nos indicam quais são as competições que qualificam esses atletas para esses programas. A partir daí, a gente tem os nomes desses atletas e o próprio atleta, quando o edital é lançado, ele se inscreve, ele sozinho, né? É um programa de apoio direto, então é do Ministério pro atleta, então ele faz toda a inscrição e todo o processo. São 6 categorias, começando pela de base, de R$ 370, até a pódio, que varia de R$ 5 a R$ 15 mil. Hoje, o programa tem ao todo mais de 9 mil atletas. Desses, 2.700 são atletas paralímpicos.
Recentemente, o governo anunciou um reajuste de cerca de 10% nos valores oferecidos pelo Bolsa Atleta. E para complementar, desde 2012, é permitido que o candidato tenha outros patrocínios. Ser atleta hoje, para mim, é a minha profissão, né? E quando você faz aquilo que você gosta, né, você realmente é uma pessoa mais feliz. Os programas de incentivo ao esporte, como o Bolsa Atleta, que acabamos de ver, são fundamentais para garantir que os atletas de diversas modalidades consigam se dedicar um pouco mais ao esporte. Mas existem outros programas que não são voltados ao incentivo financeiro e sim ao social, que focam no desenvolvimento do esporte em outras vertentes que possui: o lazer, a recreação e até a participação, chegando ao alto desempenho. É muito importante que a sociedade entenda que o alto desempenho é a cereja do bolo, né? Então, assim, todo mundo que chega no alto desempenho chegou de algum lugar e veio da base, né? E veio desse social. Então, dentro da nossa secretaria, a gente cuida do esporte na sua expressão social, que é o direito social, que está lá elencado na Constituição, no seu artigo 217, e que é o direito de todo e qualquer cidadão, seja ele sem ou com deficiência. Nayara Falcão é diretora de projetos paradesportivos de educação, lazer e inclusão social do Ministério do Esporte. E explica que a pasta atua em parceria junto ao Ministério da Saúde, os centros de atenção psicossocial e as universidades, para que o esporte abra portas para novas oportunidades e experiências. A gente entende que o esporte é, acima de tudo, saúde e saúde mental. E para as pessoas com deficiência, que elas são literalmente ainda colocadas à margem na sociedade, porque a gente ainda trata, as pessoas ainda nos tratam como pessoas ainda vitimadas, presas no imaginário da dor, incapazes. Então o esporte vem justamente para resgatar o indivíduo até de si mesmo e dizer para você, ó, você é um indivíduo, você é um sujeito de direitos, vem aqui resgatar toda a sua potência, todos os seus talentos, todas as suas forças para você enfrentar as outras barreiras sociais. No próximo bloco, vamos falar sobre a importância que os programas sociais têm quando o assunto é inclusão e desenvolvimento da cidadania. Não saia daí, eu volto já já. São 18,6 milhões de brasileiros com algum tipo de deficiência. E o esporte nada mais é do que ferramenta de inclusão e autoestima. E é pelos projetos de base que se formam futuros atletas. Tudo vem da base. Então, se eu não tiver atletas novos chegando no esporte, o alto rendimento morre em algum momento. Então, o projeto de base é muito importante para o esporte, mas também é muito importante para a sociedade. No esporte paralímpico, os projetos de base desempenham um papel de extrema importância. Dentro do paralímpico a gente tem um diferencial, né? Porque a família muitas vezes querem proteger as suas crianças, os seus jovens, achar que eles não são capazes. E isso nessa fase também pode trazer consequências no futuro para o adulto, né? Com deficiência, dele se vitimizar, dele achar que ele não tem capacidade. Então, nesse ponto, o esporte de base também é muito importante no Paralímpico. Carmen Charchar contraiu o vírus da poliomielite, doença que pode provocar paralisia, aos 4 anos de idade. Para recuperar os movimentos, teve que passar por diversas cirurgias. Eu fiz mais de 13 cirurgias, correção de osso, pé, até chegar no nível de mobilidade que eu pudesse, né? Hoje eu não tenho uma mobilidade perfeita, mas graças a Deus eu não sinto dor, eu consigo me locomover, fazer minhas coisas, né? Trabalhar. Ela tem muito orgulho da casa que ocupa há 9 anos, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, e da atleta que se tornou. Foi através do projeto Vela para Todos que se apaixonou pela modalidade, que veio no momento certo na vida dela. Quando eu tive a oportunidade de conhecer o projeto, isso veio com muita leveza para mim, né?
de ver o potencial. Eu mesmo, foi um desafio para mim, eu nunca tinha tido contato com o barco à vela, né? De ver a qualidade de vida que isso traz, a alegria que isso traz. Inclusive, quando eu comecei a vela, eu estava passando uma fase pessoal muito difícil, né? Então, aquilo ali ficou para trás, né? Eu passei a dar valor a outras coisas. E a gente vê que o projeto e que Velejar traz isso. É um universo muito novo e diferente e lindo, né? A atleta da classe Hansa 303 para pessoas com mobilidade reduzida está se preparando para o mais novo desafio, o Campeonato Europeu da classe Hansa, que vai acontecer em setembro deste ano. Quanto mais oportunidade eu tiver e mais competições que forem possíveis ir, eu quero realmente estar me dedicando e estar dando continuidade a isso, né? Depois daqui a pouquinho já estou me aposentando também, então é uma coisa que eu quero para a vida. Embora. Opa, pausa na entrevista porque o idealizador do projeto Vela para Todos chegou. Eu estou falando aqui da gratidão aí. É o sonho realizado por ele, é o nosso sonho também. Mauro Osório é servidor do Tribunal Superior do Trabalho há 40 anos. Desde 2009, divide o tempo entre o TST e o projeto, que faz parte da Federação Brasiliense de Vela Adaptada e atende de forma gratuita pessoas com os mais diversos tipos de deficiência. No início, Mauro preparava os atletas para as Paralimpíadas de Londres 2012. Mas logo mudou o foco para treinar pessoas com deficiência que não tinham como meta o alto rendimento. Foi quando nós transformamos o projeto em Vela para Todos. Nós temos, então, atendimento das pessoas com deficiência de modo esportivo, digamos assim, e temos também, hoje, nós temos também um atendimento social, terapêutico, uma série de vertentes do projeto. O projeto atende pessoas com deficiências físicas, crianças com deficiência intelectual, crianças com deficiência visual, e o mais importante de tudo é que a gente consegue aqui no projeto não só atender as crianças e as pessoas, como as suas famílias, porque nós conseguimos fazer as atividades com as famílias embarcadas nos barcos. O Vela para Todos também realiza um trabalho de inclusão reversa, em que crianças a partir dos 3 anos, com e sem deficiência, velejam juntas para crescerem sem distinções. A gente traz as crianças que não têm deficiência para conviverem e fazerem a atividade de velejar junto com as crianças que têm deficiência. Então, com isso, a gente consegue fazer uma aula de cidadania, que eles começam a conviver entre eles sem qualquer tipo de diferença, porque eles conseguem velejar todos da mesma maneira, independente de qualquer tipo de limitação, seja intelectual, seja visual ou seja física. Hoje, cerca de 200 pessoas são assistidas pelo projeto. Márcia, servidora do Supremo Tribunal Federal, é uma delas. Ela também vai competir no Campeonato Europeu, representando o Brasil na categoria 2.3, em que o barco tem 2 metros e 3 centímetros e possui apenas uma vela. Para ela, o esporte veio como uma alternativa de reabilitação. O braço esquerdo atrofiou após um problema no parto e ela teve anos depois uma lesão por esforço repetitivo. E a vela adaptada também se tornou um estilo de vida. Assim que terminou a pandemia, eu identifiquei, fui indicada por um colega lá do Sara, que existia esse projeto. E aí eu entrei na vela, a vela entrou em mim e eu não largo mais. É a minha vida, eu sou uma pessoa que tem uma tendência à depressão. Aqui na vela eu esqueço tudo, sabe? É meu mundo, é minha vida. Márcia e Carmen compartilham um sentimento em comum. Querem passar essas sensações de bem-estar e liberdade para as outras pessoas. Carmen, o que você sente quando você está aqui? Eu digo que velejar é preciso, né? É uma emoção sempre. Cada momento que você entra na água, que você está aqui em contato com a natureza, né? E é muito bom estar velejando sempre. É muito emocionante, traz muita qualidade de vida para a gente, né? Olha, eu posso dizer que é uma delícia e eu não resisti. Eu vim junto com a Carmen velejar, junto com a Márcia, e vocês acompanhem aí um pouquinho. É uma sensação muito boa de liberdade e de tranquilidade. Tô sentindo um pouco do que elas falaram para mim ali, viu? É uma delícia! No final das contas, todos que fazem parte do projeto saem ganhando. Os atletas, as pessoas beneficiadas e os voluntários. Essa união, essa família, traz para todos uma autoestima, e traz uma elevação da autoestima, logicamente.
né, e faz bem para todo mundo, né? Então eu tive um ganho como pessoa, como ser humano, e é uma grande família que todo dia está junto, todo dia se ajuda, né? Isso foi um grande diferencial, né? E focar e trabalhar em prol disso aqui faz muito bem, e faz bem para todo mundo, né? Venham nos conhecer aqui, é muito bacana o programa aqui de voluntariado, é uma grande família, né? Tenho certeza que todos vão gostar. E você, já segue a gente no Instagram? @Rádio e TV Justiça. No YouTube já sabe, o canal é o mesmo. E se quiser entrar em contato com a nossa produção, o e-mail é o repórterjustiça@stf.jus.br. Até a próxima!